Abra sua Bíblia aí, meus irmãos, no livro de Marcos, capítulo 15, que nós vamos estudar hoje. Esperar vocês localizar, você que também está em casa, pegue sua Bíblia aí para a gente começar a estudar. Nós vamos ler do capítulo 15, do verso 33 até o verso 47. Amém? Todo mundo achou? Sim ou não? Sim? Então vamos lá. Versículo 33 diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 34. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? 35. Alguns do que ali estavam ouviam isto dizendo: vede, chama por Elias. 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. 39. O centurião que estava em frente a ele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. 40. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé. 41. As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. 44. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. 45. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e o rolou uma pedra para a entrada do túmulo. 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, obrigado por essa noite, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para aprender, mais uma vez, Senhor Jesus, para ser ensinados. Ministra ao nosso corações que a tua palavra que é viva, que a tua palavra que é eficaz, que a tua palavra que é mais cortante que uma espada de 2 gumes venha rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma, transformar a nossa vida, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra. Nós temos a palavra de Deus como referência para as nossas vidas. Não nos deixa apenas ler, não nos deixa apenas ouvir, mas nos faça, através do teu Espírito, praticar, através do teu Espírito, viver a realidade desses textos, Pai, a realidade da vida que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós vamos tratar aqui a respeito da morte e do sepultamento de Jesus. Nós estamos ainda, como nós iniciamos e falamos aqui, na Semana da Paixão. Aqui Jesus, ele está ainda na cruz, né? Está no processo ainda de crucificação, e chamado como o dia da preparação, que era antes do sábado. Sábado, como a gente sabe, é o dia do Senhor. O Mateus esteve aqui explicando, trazendo para a gente
o que aconteceu, obrigado, Gabriel, o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com aqueles irmãos que eles descansavam no sábado, e nós vamos agora quase encerrar praticamente o livro de Marcos, estamos encerrando o livro de Marcos, e o que muito me admira nesse livro, que quanto mais nós lemos e aprofundamos, nós conhecemos mais um Jesus homem, nós conhecemos mais um Jesus divino, um Jesus que é realmente na nossa semelhança, na verdade nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, né, quanto também à humanidade, mas nós vemos um Jesus divino, um Jesus poderoso, um Deus que é santo, que veio nessa terra e cumpriu cada propósito, cada escrito, cada momento para o qual Deus predestinou para ele. Então vamos ler o verso 33 novamente. O texto diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Aqui Marcos está trazendo um relato que de meio-dia até as 15 horas, houve trevas em toda a terra. Essas trevas na qual nós estamos lendo, não é apenas quando escurece, não é apenas quando fica a noite. Nós vemos no livro de Amós, capítulo 8, no verso 9 e no verso 10, Amós trazendo uma profecia, que como trevas do Filho unigênito do Pai. Em Êxodo também nós ouvimos falar dessas trevas. E o que significa muito essas trevas, que nós precisamos compreender, é a respeito do abandono do qual o Senhor Jesus, ele sofreu por parte do Pai. Houve trevas sobre a face da terra. E é muito interessante que foi um momento que ao mesmo tempo que histórico, mas que todos que estavam na terra conseguiram perceber. O que eu falei aqui, hoje pela manhã também, é que como que acontecem os eclipses. Né? Nós temos às vezes algumas radiografias, que quando fala que vai ter eclipse, acontece em tempos esporádicos, específicos, nós conseguimos enxergar de onde nós estivermos. Se você estiver no hemisfério sul, no hemisfério norte, se você estiver na Ásia, se você estiver na Antártica, se você estiver na China, você consegue observar, porque é algo que é trazido para toda a terra. Assim foi a morte de Jesus. Não teve nenhum lugar na face da terra que ficou claro. E você imagina, se hoje às 12 horas, como estava o sol rachando, trincando, né, Cadu? Estava quente, está quente, o céu aberto, sem nuvens, e houvesse uma escuridão até às 15 horas. Ia ser visível para todos. Ia ser muito um momento, né, muito extraordinário, um evento, vamos dizer assim, um fenômeno, no qual aos nossos olhos, todos nós, eu e você, nós poderíamos ver. Então, quando nós vemos isso, que é uma profecia bíblica, que é um relato bíblico, que houve trevas sobre a face da terra. E essa treva é por causa da separação, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava levando o meu e o seu pecado. Ele estava levando ali na cruz do Calvário o pecado da humanidade. Jesus estava ali, 100% homem, sofrendo por causa do meu e do seu pecado. O pecado do homem não é uma brincadeira. O pecado do homem é algo que levou o Filho de Deus para a cruz, para que nós pudéssemos ter vida. E às vezes nós brincamos com o pecado, nós desenhamos situações de pecado, desdenhamos situação de pecados em nossas vidas, achando que é normal, achando que é comum. Aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós. André, nós não vamos pecar? Nós vamos pecar. Mas o problema, a situação terrível, é quando nós vivemos debaixo de uma prática de pecado. O pecado é algo que fere o coração de Deus. Quando nós pecamos contra um irmão, nós não ferimos apenas o irmão, nós ferimos o coração de Deus também. E o texto continua dizendo assim: a hora nona, que seria às 15 horas,
clamou Jesus em alta voz. Jesus, diante dessa realidade, ele está se mostrando divino. Mas como? Foi explicado aqui, o Gabriel falou, a crucificação, o que mais mata na crucificação, o que mais matava na crucificação, era a asfixia. O que é asfixia? A asfixia é quando as nossas vias respiratórias não conseguem trabalhar. Se você já sofreu um afogamento, ou se você já foi asfixiado por fumaça, né, tem um treinamento de brigada de incêndio que você entra numa casa de fumaça e você não consegue respirar. É um desespero. Era isso que Jesus estava passando naquela cruz. Porque o posicionamento que eles colocavam ele, o corpo dele não oxigenava necessariamente a ponto que ele conseguisse também respirar. Então não era comum, é sobrenatural, o homem que estava nessa posição de cruz, depois de ser maltratado, depois de ser machucado, está sangrando, está ali por causa da agonia das trevas no qual ele ia sofrer pela separação de Deus, um homem clamar. Jesus, mesmo diante da cruz do Calvário, ele estava mostrando para aqueles homens: ei, eu sou divino, porque eu estou clamando. Foi um evento, queridos, foi algo sobrenatural, sobre-humano. Se fosse um homem como eu e você, os ladrões, eles não conseguiam clamar, porque eles eram 100% homem. Mas Jesus, diante da cruz do Calvário, ele estava sendo 100% homem, mas ao mesmo tempo mostrando para os centuriões, para aquelas pessoas que estavam ali em volta, que ele era o Filho de Deus. Ele estava mostrando para aquelas pessoas que eles estavam se tornando indesculpáveis, porque realmente eles estavam crucificando o Filho de Deus. E Jesus, ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui Jesus, ele mescla o hebraico, né, com o aramaico. Quando Mateus relata isso, o livro de Mateus, ele fala: Eli, Eli, lema sabachthani. E aqueles homens começam a entender que eles estavam chamando por quem? Por Elias. Jesus, ele estava em agonia, em desespero, que ele fala: Deus meu, por que você está me desamparando? Foi o clamor de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele sabia do propósito. Jesus, ele como homem, ele falou: se possível, Senhor, arrasta, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E ele retrata na cruz do Calvário o abandono do Pai, o abandono de Deus. Certamente você já foi abandonado, certamente você já foi traído, certamente você já passou uma situação triste. Se você não passou, a notícia é que você vai passar, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Jesus não estava passando uma aflição de uma traição, não estava passando um calote de que ele tomou um cano de alguém que estava devendo ele. Jesus não estava passando de uma traição de um sócio dele. Jesus estava sofrendo o pior abandono que é registrado na face da terra. O pior abandono, por mais que é triste, não é um pai somente esquecer do filho, não é uma mãe esquecer do filho, não é uma criança ser abandonada, desamparada. Isso dói, isso é triste sim, mas o pior abandono da história é alguém que vivia em eternidade com o pai, separado do pai. Esse é o pior abandono de todos. Jesus sofreu o pior abandono que qualquer ser humano, qualquer ser divino não poderia sofrer. Que foi o pior, meus irmãos. Foi o pior. Você imagina, nós vivemos nessa terra aqui por 70, 80, 100 anos. E quando a gente perde alguém, nós ficamos sentidos, nós sentimos falta, nós temos as nossas dores, né? Nós temos os nossos dilemas. Agora você imagina um homem
perdeu o relacionamento com alguém que era eterno. Algo que nunca aconteceu na história. E ainda, por culpa que não era dele. A culpa do abandono que Jesus teve do Pai é nossa. Foi os nossos pecados que ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O pecado que você vai cometer amanhã estava sobre Jesus. Tomara que não cometemos. Mas o pecado que porventura nós venhamos cometer em nossa vida estava sobre Jesus. Jesus levou todos os pecados da humanidade. Se nós vivemos hoje, nesse mundo devastado, nesse mundo pornográfico, nesse mundo triste, pagão, nesse mundo no qual as pessoas fazem a mesma coisa, que eles humilham os crentes, os filhos de Deus, eles abusam do nome de Jesus, eles blasfemam, nós ficamos tristes. Imagina o homem que levou todo o pecado da humanidade nas costas. Levou todo o pecado, meus irmãos. Porque se não tivesse levado todo o pecado, o sacrifício não teria sido satisfeito. Mas foi satisfeito porque ele levou todo o pecado na cruz do Calvário. Vamos continuar o texto, versículo 35. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, ele chama por Elias. Existia uma tradição que eles criam, que Elias voltaria. Quando João Batista, ele estava, quando João, o Evangelho de João, estava apresentando também Jesus, eles perguntaram, não é Elias, o profeta? Elias foi o quê? Transladado. Elias foi levado aos céus. Elias não experimentou a morte. Então esses homens pensaram, ele está chamando por Elias, será que Elias vem salvar Jesus? Será que Elias vem resgatar Jesus? Sendo que eles estavam matando o resgatador. Sendo que eles não estavam compreendendo o resgate perfeito que estava acontecendo naquele momento. E quando Jesus clama, Eli, Eli, ele está proferindo o Salmo 22, verso 1. Que o salmista diz, Deus meu, por que você me desamparaste? A mesma angústia ali que Davi, que o salmista ele estava experimentando, a angústia dobrada, pior é que Jesus estava passando, por isso que ele clama dessa forma. E aqueles homens acreditavam, alguns eles criam, olha, será que é Elias que ele está clamando? E aí o texto continua assim, ó, e um deles correu a embebedar uma esponja em vinagre, e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixa, vejamos se Elias vem tirar. Nós estudamos aqui, nós vemos que os homens queriam dar vinho com óleo, com mirra para Jesus. Por quê? Porque esses dois líquidos, esse óleo e o vinho, ele ia ter ele ia trazer para Jesus algo como um analgésico. Era a mesma como se ele estivesse sofrendo lá, falar assim, ó, toma aqui um Dorflex, toma aqui um paracetamol, para você aliviar a sua dor. E Jesus não aceitou. E agora esses homens, vendo o sofrimento do Filho de Deus, do Cristo, eles pegam vinagre e colocam numa esponja e oferecem para o Cordeiro de Deus. Eles estavam ainda mais, de certa forma, querendo hidratar, mas o vinagre normalmente ele tem álcool. Eles estavam querendo o quê? Sacanear mais ainda o Filho de Deus, o deboche na vida daqueles homens, por causa que Jesus estava na cruz. Se você é da minha época, você lembra. Metiolate ardia, sim ou não? Minha avó tinha um negócio lá, uma garrafa de álcool com fumo, meu irmão. Passava aquele negócio, você arrepiava e você queria correr para aquilo parar de doer. Hoje não arde mais o metiolate, mas aqueles homens, Jesus machucado, crucificado, sendo humilhado, pega vinagre e queria dar para Jesus, para ele aliviar a sua dor, se hidratar de certa forma, mas para ele, o quê? Para fazer o quê? Zombar dele. Olha aqui, Jesus, você está na cruz, não está? Olha o que você merece aqui, toma vinagre.
A mesma coisa, você está sofrendo, e vem pessoas com palavras, vem pessoas com situações. A mesma coisa Jesus, o homem perfeito, que não teve pecado. E as pessoas estão pegando materiais da igreja, coisas que representam, fazendo o quê? Deboche com Jesus, deboche com o nome do Filho de Deus, deboche com essas situações. Não muda de hoje para o que aconteceu. Hoje as pessoas continuam crucificando Jesus, o homem que tirou o pecado do mundo. Ah, mas esse Jesus aí, continua deixando ele na cruz, continua deixando Jesus nessa posição de colocar um título no nome dele e falar, mas esse Deus não resolve nada, sendo que elas não conhecem e não entendem da soberania de Deus. Existe um plano perfeito no qual Deus tem executado, e da mesma forma que ele bradou aqui, quando ele estava sendo crucificado, ele tem bradado nos dias de hoje, bradado em meio às pandemias. Em meio à pandemia, nós temos visto Jesus com a sua misericórdia, bradando para que as pessoas o reconheçam que ele é divino. Jesus continua no trono, Jesus não perdeu as rédeas desse mundo. Parece que sim, mas ele não perdeu o controle de nada. Jesus foi humano, Jesus continua divino, meus irmãos. Jesus não perdeu o seu ser divino por ele carregar o nosso pecado. O carregar o nosso pecado fez de Jesus mais divino ainda. No sentido que nós olhamos e conseguimos receber perdão, conseguimos receber redenção, conseguimos receber graça por causa do sacrifício de Jesus. E vamos continuar. Versículo 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus, mais uma vez, gritou para aqueles homens que ele é divino. Jesus, mais uma vez, gritou nessa noite para que nós possamos ver que ele é divino. Jesus asfixiado, sem poder falar na sua humanidade, mas no sobre-humano, no sobrenatural, Jesus brada. E a Bíblia diz que ele entrega o seu espírito, que ele expirou. Jesus entregou o seu espírito. Não foram os romanos que mataram Jesus, foi o nosso pecado, mas foi ele que se entregou. Jesus expirou para cumprir a Escritura. Se Jesus quisesse, ele não morreria, mas ele veio cumprir a palavra do Pai. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. Antes de nós pensarmos em existir, ele já sabia que teria que absorver o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas transgressões. Jesus expira, Jesus grita mais uma vez para aqueles homens, eu sou o Filho de Deus. Eu estou gritando. Jesus está gritando, irmãos. Tem muitas coisas ruins acontecendo, mas eu tenho visto muita coisa gloriosa acontecendo. Eu tenho visto pessoas sendo salvas, eu tenho visto pessoas sendo transformadas, eu tenho visto pessoas reconhecendo a sua tamanha pecaminosidade e orgulho no coração diante dessa pandemia. Eu tenho visto pessoas compreendendo que realmente ele não é melhor do que ninguém. Jesus estava no Monte Caveira, mostrando a igualdade para aquelas pessoas, que o ser humano em si, ele é igual. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos diferentes por causa do sangue de Jesus. Se tira Jesus da nossa vida, nós somos uma merda, nós continuamos uma porcaria. É o fato de Jesus nos salvar, alcançar o nosso coração, nos transformar, que nos faz diferentes. Se tirar, meus irmãos, não vai servir para nada. Nós somos maus, pecadores. Nós somos ruins, mas Jesus transforma o homem ruim. Jesus é o oleiro que pega o vaso e transforma. E se o vaso não ficou da forma que ele quer, ele quebra e transforma.
nós somos escolhidos por Deus. Jesus expirou na cruz por causa do meu e do seu pecado. E vamos continuar. Verso 38. Quem está com calor aí, fala amém. Está quente, né, irmãos? Verso 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Olha que lindo isso. Quando você olha para a planta do templo, né, você vê o átrio, você vê ali o santo lugar, você vê o santo dos santos, mas você vê o véu que separava. O homem, o sacerdote, quando ele adentrava, né, quando se preparava uma vez por ano, para entrar ali para oferecer o sacrifício por expiação do pecado, ele vestia as roupas especiais, ele tinha que estar com a sua vida 100%, ele tinha um sininho no pé para fazer barulho, amarrava-se uma cordinha, ele entrava e oferecia o holocausto. Se tivesse tudo bem, ele saía vivo. Se tivesse alguma coisa errada, ele morria. Não podia chamar o rabecão para pegar ele não, tinha que puxar na cordinha, depois resolver a situação. E aqui o texto está dizendo que o véu do santuário rasgou-se. E a religião, ela quer nos ensinar a alcançar a Deus pela força do nosso braço. A religião, ela quer mostrar que nós temos força suficiente para rasgar o véu de baixo para cima. O véu do santuário, os historiadores dizem que ele era aproximadamente de 20 centímetros, você imagina? Algo grosso, pesado, denso. E a religião, nós somos ensinados algumas vezes a rasgar de baixo para cima, na força do nosso braço. Você é bom, paga o preço, faça não sei quantos dias de jejuns, dê aquela oferta daquele valor, você vai conseguir, você é bom, não desista, você vai comer o melhor dessa terra, tentando rasgar o véu de baixo para cima, mas no Evangelho é Deus que vem e rasga o véu de cima para baixo, é Deus que vem e se movimenta em direção ao homem pecador, é Deus que abre o caminho por onde nós não poderíamos passar. No Evangelho, como diz o texto, o véu se rasga de cima para baixo. É o quê? Deus querendo se relacionar com o homem por causa da expiação perfeita. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais sacrifício para que vocês possam ter acesso à minha presença. Porque, na verdade, em todo o tempo você está na presença de Deus. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu desço a minha cama no mais profundo abismo, ali também a tua mão há de me guiar. É o que o salmista diz. Não tem como fugir de Deus, meus irmãos. Deus, ele pega e rasga aquele véu de cima para baixo. O que Deus está dizendo? Deixa eu dizer para vocês. Eu vou ao encontro do pecador. É o mesmo movimento do pai do filho pródigo. Quando ele aparece, ele levanta e vai ao encontro. O Espírito convence, Deus salva, e nós temos um relacionamento com Jesus. O véu do santuário foi rasgado, foi para que nós pudéssemos ter acesso ao santo lugar, ao santo dos santos. Acesso à relação com Deus, ao relacionamento com Deus. Você entende? Não é pela nossa força, não é pelo nosso sacrifício. Eu não estou falando que nós não devemos jejuar, que nós não devemos orar, que nós não devemos vigiar, porque aquele homem, o ser humano, que entende que foi alcançado dessa forma, sem ele precisar fazer nada, que Cristo fez tudo, ele quer retribuir a Deus, ele quer viver conforme os estatutos de Deus, ele quer amar, ele quer respeitar, ele quer obedecer, porque Deus não está interessado em sacrifício. Deus está interessado em obediência.
Deus está interessado no nosso coração, quebrantado, contrito. Deus não está interessado no nosso esforço, em nós pagarmos o preço. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, através do véu que rasgou de cima a baixo. Você imagina que coisa linda. Existia uma forma, existia um padrão, mas agora aqui Marcos está relatando que na morte mais importante da história, o véu do santuário é rasgado. Algo que nunca tinha acontecido. Algo que se nós entrássemos ali, sem ser da forma correta, nós éramos fulminados, nós morreríamos, porque nós não tínhamos o direito. Agora ele quebra a barreira, vamos dizer assim, para que nós possamos entrar por meio de Jesus, porque há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. André não é mediador, Mateus não é mediador, Gabriel não é mediador, o Diniz não é mediador, nem o Márcio, nem a Sara, ninguém é mediador. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Foi o sangue de Jesus que foi derramado para que o véu pudesse ser rasgado. Aí você canta, o véu que separava, já não separa mais, amém? A luz que outrora apagava, agora brilha. Posso cantar não, meus irmãos, que hoje quase que eu estourei a caixa de manhã. Agora é suave. Vamos continuar. Verso 39. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O centurião era um homem responsável por cuidar de uma tropa de 100 homens. 100, centurião. Era um homem responsável que estava ali naquela organização. Esse homem ficou certamente de camarote, vendo tudo o que estava acontecendo com Jesus. Diante de Jesus bradar pela primeira vez, diante de Jesus bradar pela segunda vez, esse homem era experimentado em ver crucificação, em ver homens sendo mortos. E o que a Bíblia está trazendo para mim e para você é que esse homem, e mais todos que estavam lá, mas como acontece na nossa realidade hoje, ele se tornou indesculpável. Vocês mataram o Filho de Deus. Vocês são indesculpáveis. Assim como hoje as pessoas são indesculpáveis. Ah, eu não creio em Deus. Aonde está Deus? Quem tem sustentado esse globo terrestre? Quem tem feito o sol nascer pela manhã e se pôr nesses dias? Quem tem deixado o oxigênio na nossa atmosfera para que nós pudéssemos respirar? Quem tem controlado o nosso organismo? Quem fez esse sistema? Esse corpo complexo que não é uma máquina? Foi Deus. Nós olhamos para essas coisas, nós olhamos para esse homem que criou todas as coisas, como nós temos estudado aqui. O ser humano, ele é indesculpável, porque Jesus está gritando ainda, continua gritando, meus irmãos, através da sua graça, através do seu amor, através do seu favor. Mas André, no final dos tempos as coisas iam piorar? Sim, mas a Bíblia não disse que Deus ia deixar de gritar. Deus está gritando. A maldade tem aumentado, mas Deus continua gritando. Pessoas têm se arrependido. O Espírito Santo está trabalhando, está convencendo pessoas do pecado. Deus continua gritando. Vamos continuar, meus queridos. Versículo 40. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. As pessoas têm falado nos últimos dias que Jesus, que o evangelho, que o cristianismo é machista, que as mulheres não têm lugar na Bíblia, que o Deus que se revela é um Deus machista. Aí eu te pergunto, um Deus machista deixa uma prostituta
participar da sua genealogia. Um Deus machista nasce de uma virgem, sendo que ele poderia nascer num nascimento sobrenatural. O Deus machista que essas pessoas falam, tinha mulheres que o seguiam, ele não as repelia. O Deus machista se encontra com a mulher pega em flagrante adultério, em adultério, e fala para os seus discípulos e para aqueles homens: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e fala para aquela mulher: vá e não peques mais. Um Deus machista, ele está representado em Jesus. Ali encontra com a mulher no tanque, que foi pegar água, uma mulher que estava numa situação complicada na sua relação com os homens, e fala para aquela mulher: vá e não peques mais. E aquela mulher vira testemunha. É esse Deus, é esse Jesus que as pessoas têm falado. Agora nós vemos aqui que estava com Jesus mulheres que o sustentaram no seu ministério, mulheres que o ouviam, mulheres que foram salvas, mulheres que foram transformadas. Aí eu te digo, o Evangelho de Jesus, o Deus do Evangelho, o Jesus no qual está nos sendo apresentado, não é machista. Não é machista, meus irmãos. Ele é contra uma cultura que as pessoas têm falado na qual ele é. Ele é contra uma cultura no qual eles estão querendo inculcar, colocar em nossos corações. Porque esse Deus, esse Jesus, se relacionava com essas mulheres de forma amorosa, para transformar a vida delas. Ele se deixava a elas ajudarem e servir a ele no ministério. Vamos continuar. Aí fala assim, 41, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras, que haviam subido com ele para Jerusalém. O Jesus do Evangelho vivia rodeado de irmãs. Para quê? Para que elas o serviam, para que elas o sustentavam, para que elas fossem transformadas. Mas esse Deus, as pessoas têm falado que ele é machista, que é ridículo. Ridículo é o que nós temos falado, que as pessoas têm falado. O que o Evangelho diz é um Deus que essas mulheres o serviam, que essas mulheres o acompanhavam, que essas mulheres estavam em sua volta. E nós não vemos Jesus dizendo para nenhuma dessas mulheres que elas não prestavam, que elas eram aquilo, que elas eram isso. Não. Jesus falava para essas mulheres: vá e não peques mais. A mesma coisa que ele falava para os homens: arrependa-te, não peques mais. Jesus trazia a verdade, mas também ele traz a graça. Ele salva, ele transforma. Ele nos recebe como nós somos, mas ele nos transforma a ponto de nós não sermos nunca mais quem nós éramos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho no qual pega uma pessoa sem perspectiva. Esse é o Evangelho no qual é contado em Oséias, que aquele profeta tem que casar com uma prostituta. Mas aí quando nós lemos o livro de Oséias, nós pensamos que é um absurdo. Mas a prostituta somos nós. Oséias é Jesus. Oséias é o santo. Oséias é o perfeito, que casa com uma prostituta. Esse é Jesus, que nos é apresentado. Você e eu, nós éramos, ou ainda alguém é, prostituto, mas Jesus salva. Jesus casa com você. Você tem a possibilidade de se tornar, ou você é, a noiva do Cordeiro. Limpa, sem mácula. Por quê? Por causa da expiação de Jesus na cruz. Vamos continuar, meus irmãos. Versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio,
que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Por volta de 16 e 17 horas, que fala ao cair da tarde, na hora que começava o Shabat, começava o sábado, o momento do descanso. Jesus tinha morrido. Jesus, ele cumpre, descansa antes do sábado, morre na sexta-feira. E aí aparece esse personagem, José de Arimateia. Quem que era esse homem? Esse homem era um homem rico. Esse homem era um homem que tinha muitas posses, muitos bens. Esse homem era um fariseu dos fariseus. Esse homem era um homem respeitado. Esse homem chega perante Pilatos e fala: ei, eu quero o corpo de Jesus. Eu preciso do corpo de Jesus. Porque a Bíblia diz em Isaías 53, 9, que Jesus foi enterrado com os ricos. José de Arimateia era um homem rico, e José de Arimateia, ele pega o túmulo da sua família, e abre ali um lugar para que Jesus pudesse ser enterrado com honra, porque ele sabia quem Jesus era. José de Arimateia, ele representa aquele homem que está talvez numa religião, mas que aquele homem que está sendo aguçado, porque ele esperava mesmo o reino de Deus, aquele homem que está sendo avivado de uma forma no qual ele vai ser transformado. José de Arimateia, esse homem, mesmo sendo rico, não se deixava levar pela sua riqueza, mas compreendia o evangelho de Jesus. José de Arimateia vai lá, perante Pilatos, e pede o corpo de Jesus. José de Arimateia esperava a manifestação do reino de Deus. José de Arimateia conhecia as Escrituras. Era um homem crente, conhecedor. E Jesus, meus irmãos, se fosse hoje, Jesus, a Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Talvez você tenha um plano funerário, né? Talvez você paga lá o Pax, o carnezinho, aconteceu alguma coisa, não quer dar trabalho para ninguém não, é isso mesmo. Mas Jesus não preocupava com o seu túmulo, porque ele cria definitivamente na sua ressurreição. Ele sabia quem ele era. Você vai ser ressuscitado também. Se você converteu, nasceu de novo, nós vamos ser ressuscitados. Mas não vamos dar trabalho para o povo não, amém? Se nós morrer, vamos deixar as coisas resolvidas no sentido de quê? De ter um lugar para no qual nós podemos ir, de pagar se você tiver a condição, porque senão vai ter que ficar indo na prefeitura, uma confusão danada, o povo já vai estar sofrendo, gente. Paga esse negócio. É ou não é, Felipe? É tenso. Então, Jesus foi enterrado com os ricos. Você pensa hoje, um homem simples, um homem comum, e um homem rico pegar e falar assim: eu vou te enterrar aqui no jazido, aqui na sepultura do cemitério Bonfim, aqueles que tem até gaveta, para colocar o defunto lá. Você pensa? Foi isso que aconteceu com Jesus. José de Arimateia era um homem rico. José de Arimateia pega um túmulo ali, abre numa pedra e fala: eu quero colocar aqui o Filho de Deus. Existem histórias que Jesus não morreu, que o corpo foi roubado, tantas situações, mas aqui nós temos mulheres que foram testemunhas oculares, e João, o amado, até o sepultamento de Jesus, até o último momento. E aí o texto continua dizendo assim, versículo 44, mas Pilatos admirou-se de que ele tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrer. Pilatos, por quê? O homem crucificado, possivelmente ele morria ali de 2 a 3 dias. Jesus, ele morreu em 6 horas, que contam que em 6 horas Jesus ele morreu.
porque ele veio e cumpriu um propósito, porque estava na semana da paixão, e ao terceiro dia ele ia ressurgir. E Jesus ele morre na sexta-feira, e Pilatos chama lá o centurião e fala assim: foi rápido assim mesmo? Sabe por quê? Pilatos sabia da inocência de Jesus. Pilatos estava na sua consciência, aquela cobrança, que ele não deveria crucificar aquele homem, mas o plano de Deus cumpriu. Pilatos saberia que ele não poderia ter matado Jesus, ter entregado Jesus. E por isso que ele ficou assim, ele já morreu mesmo, porque ele tinha talvez uma expectativa, ele vai dar um giraia lá, um MacGyver, e vai jogar a fumacinha do ninja e vai sumir, e ninguém vai pegar ele não. Mas Jesus estava cumprindo as Escrituras. E o texto continua dizendo: após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Pilatos bateu, confere, morreu mesmo? Morreu. Está aqui a certidão de óbito. Está aí, morreu. Qual que é o CID? Asfixia. Né? Classificação lá de doenças que vem na certidão. Fosse hoje. Não, morreu mesmo então. Fez autópsia, fez tudo. Agora pode entregar o corpo dele. E José de Arimateia pega o corpo de Jesus. E o que José de Arimateia faz? Trata com honra. José de Arimateia compra, paga do seu bolso, um lençol de linho, um material especial. E ele enrola o corpo de Jesus, como era feito o sepultamento. E José de Arimateia, ele vai com aqueles homens, ele abaixa Jesus da cruz, como diz no verso 44, diz assim, e este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que comprara, e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, um túmulo familiar, um local ali que ele tinha reservado da sua família, porque o filho do homem não tinha nem onde encostar a sua cabeça. Mas José de Arimateia pega Jesus e trata ele com respeito, porque José de Arimateia tinha expectativa da ressurreição. Ele conhecia Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. E José de Arimateia pega Jesus ali e coloca no túmulo. E o túmulo, se você observar, o túmulo ele era fechado hoje, nos cemitérios, quando você vai num velório, eles descem o caixão lá e colocam uma laje, uma placa de concreto, e pega o cimento lá, a argamassa lá, reboca em volta, né, coloca a terra antes, tampa lá e pronto, sepultou. Naquele tempo, existia o quê? Um selo. Eles rolavam a pedra e selavam a pedra para certificar que ninguém mexeu naquele túmulo, que aquele túmulo não foi violado, que aquele túmulo não abriram aquele túmulo. Tanto que nos nossos dias, às vezes as pessoas fazem algumas pesquisas, existem algumas doenças que parece que a pessoa morreu e as pessoas recebem o diagnóstico de óbito, aí já aconteceu, não sei se vocês já viram, enterram viva, aí a pessoa arranha o caixão, por quê? Ela não consegue sair. De dentro para fora, é impossível alguém sair do túmulo, porque nós conseguimos acessar, na ótica natural, de fora para dentro. Mas Jesus, ele ressuscita. Ele sai. Jesus ele fala para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Diante da palavra de Deus, tudo é possível. Diante da palavra de Deus, a pedra é removida sem precisar um soldado carregar. Porque ele é Deus, amém? Jesus é colocado dentro daquele lugar. E quando você vai estudar a respeito da ressurreição, da morte de Jesus, ficou um soldado vigiando aquele lugar, para eles certificarem que não mexeram, porque o corpo do Cristo, precioso, tem filmes que contam que roubaram o corpo, uma confusão danada, mas não é isso que a Bíblia diz. A pedra foi fechada, e talvez as pessoas pensavam: acabou a esperança, morreu, ponto final. A morte é o que separa mesmo o homem. Acabou a esperança. Nós não temos mais.
Uns discípulos querem voltar a pescar, outros querem voltar a fazer as suas coisas. As esperanças que eu tinha acabaram. Mas a boa notícia, nós vamos começar a ver no capítulo 16, a respeito da ressurreição de Jesus. E o texto continua dizendo assim: este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto na rocha. E rolou a pedra para a entrada do túmulo. Verso 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. O evangelho machista que as pessoas dizem, deixa que mulheres sejam testemunhas oculares do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ao terceiro dia, quem que ele encontra primeiro? As mulheres. As mulheres. Jesus, meus irmãos, o evangelho não exclui por causa de sexo, cada um tem o seu lugar sim, mas o evangelho é o evangelho onde cada um tem o seu lugar com respeito. O homem e a mulher no qual Deus criou. Jesus, ele deixa que essas mulheres participem de tudo, para que elas pudessem ser testemunha desses atos que aconteceram como verdades. Nós aprendemos, nós vemos nesse texto, a morte natural, os brados sobrenaturais, o sepultamento, as profecias cumprindo, porque esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. E nós temos acesso aos santos dos santos. Nós temos acesso ao santíssimo lugar. E a Bíblia diz que nós devemos entrar nesse lugar com intrepidez. Para encerrar, eu queria abrir a Bíblia aqui em Hebreus com você, por favor, para a gente ler. Eu queria chamar os meninos da música, por favor, que eles vão cantar uma canção para a gente encerrar. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 19, enquanto os irmãos preparam, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, por estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui ele está falando desse momento, que nós devemos ter intrepidez para entrar, para estar na presença de Deus, na verdade. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o sacerdote pela ordem de Melquisedeque, como dizem Hebreus também. Jesus, ele é o sacerdote perfeito. Ele é o homem que adentra, que nos leva com ele. É o sacerdote, porque o sacerdote entrava sozinho. Agora Jesus entra naquele lugar, através do rasgar do véu, através de Deus, e nos dá o acesso completo. Fica de pé no seu lugar para a gente cantar uma canção agora, antes da gente encerrar.
diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Pra sumir diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Feche seus olhos, agradeça a Jesus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fez um caminho para nós onde nós não poderíamos ir. Obrigado porque a separação, o véu que separava, Jesus, foi rasgado. E não foi porque nós fomos bons. E não foi, Jesus, porque nós, Senhor Deus, pagamos o preço. Foi porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquelas pessoas que crescem, Senhor, para aquelas pessoas que acreditassem, que se arrependessem, tivessem a vida eterna. E hoje a tua igreja está desfrutando deste véu rasgado. Hoje a tua igreja está desfrutando, Pai, dessas paredes que caíram, e nós estamos na tua presença por causa do Senhor, Jesus. Pai, obrigado, nós agradecemos ao Senhor, porque o véu rasgou, o caminho se abriu, e naquele monte caveira, nós ouvimos Tetelestai, está consumado, foi pago, Jesus. Obrigado pela consumação, obrigado por levar os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor. Cante mais uma vez, querido. O véu rasgou, o caminho se abriu. Adore a Jesus nessa hora, glorifique a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado
Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Jesus, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor, Pai, que o véu rasgado ao meio, que a redenção, que a santificação, que a purificação, que a expiação de todo o pecado seja conosco, a tua igreja, Pai, não só hoje, mas sobre as nossas vidas até a consumação dos dias. Obrigado por essa noite, Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós podemos te exaltar e podemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, Senhor, com ousadia. Obrigado por ser o nosso Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, se você deseja ofertar ou dizimar, está lá fora, que Deus está lá na porta, desculpa a nossa irmã, que Deus abençoe, vai na paz, vai na graça de Jesus. Você também na sua casa, fique com Deus. Amém.